Olá, estamos de volta com o nosso canal para comentar os assuntos políticos. Esta semana eu pretendo ser um pouco mais assíduo aqui no canal para que a gente possa desenvolver essa nova ferramenta que nós estamos utilizando. Eu queria começar a semana falando de um assunto nacional. Um ponto que tem me chamado a atenção é a questão da Vaza Jato, que por coincidência não tem nenhuma divulgação na Globo. Mas eu vou falar um pouco dessa questão, porque há uma guerra de narrativas em torno, principalmente, do ex-presidente Lula. Tudo com ele, geralmente, tem uma controvérsia, um motivo para uma disputa mais acalorada. Falar da última matéria da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo trouxe a informação de que a Vaza Jato conseguiu descobrir, e aí foi também cruzando os dados com os relatórios da Polícia Federal a respeito das escutas telefônicas do ex-presidente Lula. E o que muita gente desconfiava, agora está confirmado, segundo a Folha de São Paulo. O ex-presidente Lula sempre deixou claro em suas entrevistas que ele não queria ser ministro, justamente para não dar o cabimento para dizerem que ele foi ser ministro para conseguir foro privilegiado. Ora, essa narrativa foi desconstruída por Sérgio Moro quando ele vazou para a imprensa o famoso diálogo do Bessias. Agora, a Folha de São Paulo traz outras informações que contradizem a narrativa de Sérgio Moro. Pois é. Na narrativa da reportagem da Folha de São Paulo, que mostra que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro sabiam sim que Lula tinha deixado bem claro para vários interlocutores que a ida dele para o governo era a contragosto, justamente porque ele não queria que pensassem que ele estava indo só por conta da questão do foro privilegiado. A maior preocupação demonstrada nos diálogos era em reconstruir a base, ou seja, salvar o governo Dilma. Em nenhum momento ele fala isso. Fala que foi para se proteger. E o estrago foi feito. O vazamento dos diálogos de Dilma e Lula foi como um tsunami na época do processo do impeachment. Porque foi tudo abaixo. O PT perdeu força, que já não tinha. Ficou ainda mais fragilizado. Lula não pôde fazer parte do governo. Sua nomeação foi impedida por Gilmar Mendes. E um juiz lá de Brasília, que agora eu não me recordo o nome. Esta é uma narrativa. A outra é de que foi tudo o inverso. Ele queria apenas salvar o governo. Mas tem um detalhe que passa despercebido nessa guerra de narrativas. Interlocutores citados por Lula na conversa, aliados citados por ele na conversa, mostram um outro ponto. Qual é o outro ponto? Lula era sim aconselhado por aliados a assumir o cargo de ministro porque eles temiam que ele fosse preso e havia a pressão em cima dele. Ou seja, no meio da guerra de narrativas tem esse detalhe que me deixa ainda com muitas dúvidas a respeito das intenções de Lula. Eu creio que o efeito político principal naquele momento da nomeação de Lula era fazer de Lula um interlocutor hábil para salvar o governo Dilma. Mas a consequência jurídica era óbvia. Ele ganharia foro privilegiado. Ele iria para o STF. Muito provavelmente, se o processo dele tivesse ido para o STF, hoje Lula não estaria preso.
ou teria demorado mais tempo para ficar preso. Então, são muitas questões que precisam ser observadas nesta guerra de narrativas. As pessoas confundem muito a causa e o efeito. A causa da ida de Lula ao governo, no meu entendimento, confrontando o diálogo com Bessias, a matéria da Folha de São Paulo, os depoimentos da Vaza Jato, mostram de que, no mínimo, houve uma manipulação das informações por parte da equipe da Lava Jato, principalmente o procurador Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro, que precisam vir a público se explicar. No entanto, eles contam com um grande aliado, a Rede Globo de televisão. Ela não dá uma única linha sobre esse assunto. É como se não existisse essa questão. A Globo sempre foi muito privilegiada nos vazamentos da Lava Jato. E agora retribui, blindando os vazadores. Tem muita coisa ainda para acontecer. E agora, para mim, ficou muito claro. Houve sim, de fato, a manipulação do que deveria ser vazado ou não, para construir uma narrativa de que a ida de Lula era apenas para ele ter foro privilegiado e não ser preso. Quando, na verdade, tinha outros elementos ainda nessa questão, e o que ficou muito claro nas conversas registradas pela Polícia Federal, que a preocupação principal era recompor a base política de Dilma, rever a política econômica do governo que levou Dilma a altos índices de impopularidade. São esses pontos que precisam ser separados. Havia uma causa, recompor a base do governo. Havia um efeito, fazer o Lula ficar com foro privilegiado. E havia a intenção da Lava Jato de manipular a narrativa na mídia. São 3 pontos que precisam ser tratados de forma separada. E que pouca gente não consegue fazer essa distinção, gerando uma série de análises equivocadas a respeito desta questão. Tem muito ainda por vir na Vaza Jato, muita coisa a ser revelada. A reputação de Sérgio Moro segue em ladeira abaixo. A sua popularidade continua alta, mas ela já caiu bastante e tende a cair ainda mais.